Ei, gente, quanto tempo eu não gravo um vídeo aqui pra vocês? Eu tava com saudade. O ano passado foi um ano muito turbulento pra mim. Eu acabei não conseguindo priorizar algumas coisas que eram muito importantes, como, por exemplo, falar com vocês aqui, né? Trazer conteúdo aqui pro canal, trazer conteúdo pro Instagram, enfim. Mas esse ano, um dos meus objetivos é focar nisso e eu vou voltar a trazer conteúdo aqui com frequência pra vocês, tá bom? Se você está assistindo aí um vídeo meu pela primeira vez, vou me apresentar para você, né? Meu nome é Cíntia Antunes, eu sou doula, sou educadora perinatal, sou consultora em amamentação e um dos focos do meu trabalho é produzir conteúdo, produzir informações de valor na internet. Então eu tenho alguns cursos, alguns materiais online, alguns pagos, outros não, alguns materiais de preparação para o parto e também preparação para a amamentação e preparação para a maternidade em geral, né? Muitas alunas do meu curso costumam dizer que o meu curso não prepara só para o parto e para a amamentação, não, prepara para que elas se sintam realmente mais empoderadas para a maternidade do dia a dia, né? Maternidade real que ninguém prepara a gente. Mas enfim, vamos lá. Para esse retorno aqui dos vídeos, eu resolvi falar sobre um tema que é bem recorrente de as pessoas me perguntarem, de me questionarem, enfim, que é sobre os mitos do parto normal. Infelizmente, gente, depois que a gente vira mãe, a gente tá sujeita a um monte de pitacos, né? Nasce uma mãe, nascem palpites. E aí, isso não só no parto, também na amamentação, nos cuidados com o filho, na introdução alimentar, mas eu vou resumir, vou focar hoje aqui em falar sobre os mitos do parto, tá? Por que eu quero falar sobre os mitos do parto para você? Porque um dos pilares do seu empoderamento, da sua tomada de decisão, para que você se sinta segura, para que você não se sinta abalada por esses pitacos que você vai ouvir ao longo da sua gestação, é informação. Você precisa saber filtrar esses pitacos que você ouve, né? Filtrar esses mitos que você ouve. E não precisa nem discutir com a pessoa que está te falando, mas internamente saber que isso é um mito, por que que isso é um mito e isso não te abalar, tá? Então o objetivo desse vídeo de hoje é isso, é te apresentar alguns mitos que você pode ouvir ao longo da sua gestação e mais do que te apresentar esses mitos, te explicar por que que isso é um mito. Porque daí a próxima vez que você escutar alguém te falar alguma coisa desses cinco mitos que eu vou te falar aqui hoje, você vai internamente ou externamente, aí você decide rebater esse mito com informação, tá bom? Então vamos lá, o primeiro mito que eu quero falar para vocês é um mito que, graças a Deus, já tá bem menos falado, já é bem menos falado, que é o mito do cordão enrolado no pescoço, o cordão umbilical matador, né? Hoje muitas mulheres já entendem que isso é um mito, que isso não é impedimento para o parto normal, mas se por acaso você está me ouvindo aí e você ainda acredita que cordão enrolado no pescoço é impedimento para o parto normal, eu tô vindo aqui te falar que isso é um mito que te falaram, né? É um mito que difundiram na sociedade durante muito tempo e que não faz nenhum sentido. Infelizmente, algumas pessoas ainda divulgam isso, tá? Essa semana mesmo eu conversei com uma gestante que me perguntou sobre cordão enrolado no pescoço. Então isso é mais comum do que a gente imagina. Por que que o cordão umbilical enrolado no pescoço do neném não é impedimento para o parto normal? Porque o bebê não utiliza o seu sistema respiratório, pulmão, traqueia, etc., para receber oxigenação. Ele não respira, tá? Ele recebe oxigenação via cordão umbilical, via placenta, da placenta. Então, não há risco de enforcamento, de sufocamento, de privação de oxigênio por causa do cordão enrolado no pescoço. O cordão umbilical geralmente está enrolado em alguma parte do bebê. De 20 a 40% dos bebês, uma média de 30% dos bebês, nascem com algum tipo de circular de cordão, ou no pescoço, ou no tronco, ou nos membros. Mas assim, o que assusta as pessoas mesmo é o cordão enrolado no pescoço, e isso é um mito, tá? Hoje a gente já sabe, o cordão umbilical ele pode até ter outras questões relativas a ele, mas o cordão enrolado no pescoço não é impedimento de parto normal, isso é um mito. Mito número 1. Mito número 2, falta de dilatação. Você já escutou aquela mulher que falou assim: ah, fulana de tal não pôde ter parto normal porque ela não teve dilatação, o fulano não dilatou.
Isso é mito, não existe falta de dilatação, existe não esperar o tempo que o corpo precisa para dilatar, tá? E aqui eu quero te falar uma coisa que é muito importante. Não quer dizer que lá na hora do seu parto, o seu parto esteja demorando várias horas, né, para a dilatação do colo do útero acontecer e você vira e fala assim, olha, eu não quero esperar mais, eu estou exausta, eu quero uma cesariana. Tudo bem, não é sobre isso que a gente está falando, tá? A gente está falando que não existe falta de dilatação, mas existe sim exaustão por uma dilatação de um tempo um pouco mais demorado que o que você esperava ou que o seu corpo está disposto a aguentar. Mas falta de dilatação não existe. Existe não esperar pela dilatação completa, ok? Mito número 3. Mulher de bacia estreita ou mulher que não tem passagem. Já ouviu isso? Eu já ouvi de algumas mulheres, assim, elas falaram assim, o meu médico falou que eu sou magrinha demais, que eu não vou ter passagem, que a minha bacia é estreita. Desconfie desse tipo de abordagem, porque não existe isso. Não existe mulher que não tem passagem. O que pode acontecer, até porque, né, vamos desvendar o que está por trás desse mito aqui. Como que você sabe, antes de um trabalho de parto, que a mulher vai ter passagem ou não, se a gente não consegue medir lá o tamanho da bacia dela, o tamanho da pelve dela, né? A gente sabe qual que é o tamanho do quadril, mas a gente não sabe qual que é o tamanho da pelve. Então eu tenho uma medida estimada da cabeça do bebê, mas eu não tenho uma medida estimada da pelve da mãe. Então não tem como saber se vai ter passagem ou não, tá? Porque a bacia estreita não quer dizer que a pelve é estreita, e a bacia larga não quer dizer que a pelve é larga. A única forma de saber se esse bebê vai passar por essa mãe ou não é a mulher entrando em trabalho de parto e atingindo dilatação completa. Se ela atingir dilatação completa e o bebê não descer depois de várias horas por qualquer motivo, pode ser que a mãe e o bebê, a mãe tem uma desproporção céfalo-pélvica com o bebê, ou seja, a cabeça do bebê é maior que a pelve da mãe. Só dá para saber se o seu bebê não passa por você depois, em trabalho de parto, depois de dilatação completa, depois de algumas horas dessa dilatação completa. E aí o bebê não tá descendo. Um dos motivos pode ser a desproporção cefalopélvica, outra pode ser uma apresentação não muito favorável para a descida pela pelve, tá? Então, mito número 1, cordão enrolado. Mito número 2, a falta de dilatação, que não existe. Número 3, a falta de passagem, que também não existe. O que pode existir é a desproporção cefalopélvica. Mito número 4, parto normal após cesárea não pode, ou seja, uma vez cesárea, sempre cesárea. Isso é um mito. Existe um livro que se dedica somente a falar parto normal depois de cesárea, que inclusive chama Parto Normal após cesárea, que é um livro que desmistifica essa frase tão falada pela sociedade, né? E hoje a gente já sabe que, na verdade, um parto normal após cesárea é melhor para o corpo da mulher do que uma cesárea de repetição, porque o útero ele já foi cortado. Então, quantas mais vezes você cortar aquele útero, mais arriscado é para a mulher, tá? O risco do parto normal após cesárea e também da gestação após cesárea e da cesárea de repetição é o risco de ruptura uterina, que é de onde tem a cicatriz se romper. Mas esse risco não é aumentado, né, pelo parto normal, assim como, na verdade, o parto normal após cesárea ele não gera tanto risco quanto uma cesárea de repetição. A ruptura uterina que pode haver no parto normal não é tão arriscada quanto uma cesárea de repetição. Se houver a ruptura uterina, existem alguns sinais que a mulher dá que tá havendo alguma coisa errada durante aquele parto e aí ela vai ser encaminhada para retirada imediata do bebê. Mas não é porque você teve cesárea que você precisa ter cesárea pro resto da vida. Inclusive eu já acompanhei vários partos normais após cesárea que foram maravilhosos. E o quinto mito é o bebê que passa do tempo. Meu Deus, esse é um mito que não existe mesmo, né? E eu sempre falo isso para as minhas gestantes, porque vira e mexe alguém, eu ouço alguém falar assim, por exemplo, a DPP é 15/2, vamos supor. Aí a mulher fala, a data máxima para o bebê nascer é 15/2. Não é. A data provável do seu parto é 15/2, mas existe, como a gente tá falando de uma ciência não exata, que é o parto, né? Existe uma linha do tempo que pode acontecer esse parto, uma linha de probabilidade. Então, de acordo com aquela curva de Gauss da estatística, sabe? A maior probabilidade do bebê nascer acontece entre 39 e 41 semanas, e não na 40ª semana especificamente. É um período de tempo, tá? Mas, de acordo também com a Febrasgo, uma gestação é considerada a termo
a termo tardia, mas a termo até 42 semanas. Então não existe um bebê que passa de 40 semanas, ele passou do tempo, ele vai vencer no forninho. Não existe nada disso, tá bom, gente? Então o nosso corpo ele é muito perfeito, ele sabe a hora do bebê nascer. Óbvio que na literatura não existe nada que assegure um médico a esperar mais de 42 semanas, mas até 42 semanas tem literatura para respaldar, tá? Se tiver tudo bem com a mãe e com o bebê. Então essa coisa de que o bebê passa do tempo não existe. Vamos só recordar os 5 mitos antes de finalizar esse vídeo, que é cordão enrolado no pescoço do bebê, não é impedimento de parto normal, não existe falta de dilatação, não existe uma mulher que não tem passagem. Um parto normal após cesárea é possível e é melhor do que uma cesárea de repetição e não existe bebê que passa do tempo, tá bom? Se você já ouviu algum outro mito, além desses 5 mitos que eu acabei de falar aqui, na verdade existem vários mitos, né? Eu resumi em 5 esses mitos, porque na verdade tem muitos outros, então a gente teria que fazer uma live de horas para falar sobre todos esses mitos. Mas se você já ouviu algum outro mito, deixa nos comentários aqui pra mim, que a gente vai conversando. Qualquer coisa também me manda ou direct no Instagram, comentário no YouTube, enfim. Aonde é que você tá vendo esse vídeo aí, vamos conversar, vamos continuar esse assunto, tá bom? E se você gostou do vídeo também, compartilha ele, curte, marca suas amigas grávidas para que mais e mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo e a gente pare de propagar mitos a respeito do parto normal. Um beijo e eu te vejo no próximo vídeo.